Oração para se desenvolver vencendo as dificuldades. Deus é a fonte originária do universo e contém em si o infinito. Tudo o que existe no universo é imagem do infinito conteúdo de Deus que se projeta continuamente na tela de tempo e espaço. Devido a isso, não há dúvida de que hoje é melhor que ontem e amanhã será melhor que hoje. Mesmo que temporariamente se manifeste uma situação tenebrosa, não preciso ficar deprimido absolutamente. Mesmo quando tudo parece escuridão, o trabalho de manifestação da vida está sendo realizado. Disse que as plantas crescem mais durante a noite. Também a nossa alma, justamente quando a circunstância é adversa e tudo ao nosso redor parece negro, faz reflexões e esforços diversos e então se desenvolve, evolui e progride nos aspectos que foram descuidados enquanto tudo corria bem. Aos olhos carnais, parecem existir dois aspectos na vida, o claro e o escuro. Mas para a nossa alma, ambos os aspectos são oportunidades para seu crescimento e evolução. Coisas más não existem em lugar algum do universo. O mal inexiste originariamente. Tampouco situações decepcionantes e desalentadoras. Minha aspiração é impulso da aspiração de Deus, que está se concretizando através do canal de manifestação que sou. Portanto, desde que eu não o obstrua com minhas próprias vacilações, hesitações covardes e temerosas, infalivelmente essa inspiração se concretizará. Olá, queridas amigas e amigos que sempre acompanham as atividades da Seitonoye, os encontros virtuais, as palestras virtuais aqui no YouTube. Hoje a gente está aqui reunido para mais um programa Diálogos, é o segundo episódio em que a gente tem o prazer de receber três preletores muito queridos, amigos da gente, preletor Milton Kazuo Norimatsu, da Regional SP Jabaquara, preletor Andréia, da Regional SP Campinas, e preletor Marcos Rogério, que é preletor da sede internacional. Especialmente hoje, nesse dia, a gente vai estar estudando, vai estar batendo um papo bem legal aí sobre mente, corpo e destino e conhecendo mais o que a Seitonoye fala sobre esse assunto. Antes da gente começar o papo, gostaria de pedir para vocês, embaixo aí tem um sininho, clique no sininho para que você seja sempre avisado sobre as atividades da Seitonoye, sempre que tiver um novo programa Diálogos, sempre que tiver um novo programa da Seitonoye, você vai ser avisado. Curte, dá um joinha e principalmente compartilha com os amigos para que eles também possam conhecer mais a Seitonoye e compreender mais sobre mente, corpo e destino, que é o assunto de hoje, que a gente vai estar aí com o preletor Marcos Rogério, que é pedagogo, é nosso superintendente da Superintendência de Educação de Preletores, a preletora Andréia, que é de Campinas, que também é médica, ela já vai falar um pouquinho para a gente sobre isso, e o preletor Milton, que acabou de fazer aí uma especialização, e ele vai falar sobre isso também na psicologia junguiana. Obrigado por vocês acompanharem a gente, e sem delongas, eu gostaria de perguntar para os nossos amigos que estão aqui sobre a situação que a gente está vivendo no dia de hoje. É uma situação atípica, a gente tem falado bastante na Seitonoye sobre ela e também fora da Seitonoye, mas é uma situação em que a gente está vencendo, a gente está aí com uma boa porcentagem de vacinação de adultos aí no Brasil, chegando a 80%, mas ainda assim a gente está tomando os cuidados que são necessários, tá? Álcool gel, máscara, enfim, se vacinando, mas a gente também se mantém isolado, muitas vezes, dos amigos. A gente aprendeu de diversas formas aí interagir pela internet, mas a proximidade não está tendo ainda, a gente não está aglomerando ainda, né? E, obviamente, que com isso aparece
alguns tipos de angústia, aparece aí alguns sentimentos da gente ficar ansioso e casos mais sérios de depressão. E a pergunta é, o que a gente faz para não ser afetado por esse tipo de problemas? Muito obrigado, então, Bené, doutora André, doutor Milton. Uma alegria estar com vocês aqui no programa Diálogos, né, que já é um sucesso, né, já estamos no segundo e a gente sabe que é um programa que está fazendo muito bem às pessoas. Bom, na verdade, a questão é como é que a gente deve se preparar para uma situação dessa, né, as pessoas que estão enfrentando problemas. Obviamente que a Aceite Unir traz respostas e vai trazer respostas para essas pessoas que estão enfrentando o problema nesse momento, estão em depressão ou então estão muito angustiadas com tudo que está enfrentando, mas também gostaria de deixar registrado aqui que a Aceite Unir nos ensina a estar sempre preparado. A gente não se prepara para um problema quando ele surge simplesmente, né? O preparo mental é algo extremamente importante na Aceite Unir, tanto que num dos livros, A Verdade da Vida, volume 8, o próprio professor Masaru Taniguchi diz que nossa vida consiste em uma vida mental afinada. E aqui, A Chave da Beleza e da Saúde, que também é um livro de autoria do professor Masaru Taniguchi, ele fala na página 39, né, nós seres humanos modificamos nosso próprio mundo fenomênico, ele está se referindo ao mundo aqui em que nós estamos vivendo, né, por meio da mudança dos nossos pensamentos e sentimentos, né? Pensamentos e sentimentos são forças vivas e nós criamos um mundo condizente com nossos pensamentos e sentimentos. Com isso ele está querendo dizer, entre outras coisas, que a gente precisa se preparar sempre o tempo inteiro. Qualquer atleta que queira participar de um grande jogos tem que estar o tempo inteiro treinando, tem que estar treinando, não pode se preparar 5 dias, 10 dias, um mês antes da competição, e é isso então que a gente faz dentro da Aceite Unir. A gente ensina as pessoas a ter um preparo mental e quando chegar um desafio, ela está preparada para superar esse desafio. Que legal, então é igual uma prova mesmo, né? Não adianta se preparar no dia anterior, querer que você tenha todo o conhecimento um dia antes. E a gente tem esse hábito, né? Porque, na verdade, surgiu um problema, vou orar para Deus para resolver, vou pedir para Deus que Ele resolve. E parece que a coisa não funciona bem assim. Já que ela é atleta, vou chamar a doutora Andréia para contar um pouquinho para a gente. Se quiser falar um pouquinho de ti, Andréia, fala um pouquinho, se apresenta. A gente sabe que você é médica, mas se quiser mostrar aí um pouquinho suas credenciais, por favor. Vamos falar umas coisas. Mas sabe que uma das coisas que eu acho importante em relação a esse assunto de não se preocupar é que as pessoas acham natural se preocupar. Isso é uma coisa que tem que ter essa mudança mental da qual fala o livro, que falou o leitor Rogério. A gente tem que mudar o jeito de pensar. Tem que começar a pensar como filho de Deus. Você não ensina, filho de Deus tem que viver como Deus. E a gente acha natural se preocupar. Então fala, estou preocupada com isso, estou angustiado, estou estressado. Você fala para uma pessoa, você está bem? Ela fala, não, estou estressada, não, tem isso, não. Ela acha natural, estou doente. Não acha natural falar assim, eu estou feliz, estou saudável, estou passando por um momento ótimo. Fica até envergonhado, né? A gente até é desestimulado a falar para os outros, estou super bem, não é verdade? E as pessoas pegam esse hábito e acabam ficando com esse hábito de falar sempre preocupado, sempre preocupado. Aqui, na Verdade da Vida, volume 7, o mestre fala isso. A angústia das maiorias das pessoas é provocada pelo temor do futuro. As pessoas têm medo do que vai acontecer, sendo que não é natural ter medo. O natural é justamente a gente viver uma vida mais tranquila, preparada, como disse o professor Marcos. A gente tem que ter um preparo mental que começa e evolui todos os dias, como um preparo de atleta mesmo. Que legal, né? Então, né, na verdade, é treino todo dia, né? Treino todo dia, por isso que a gente fala na Aceite Unir sempre sobre as práticas religiosas importantes, né? Só para lembrar, prática da meditação no Shinsokan, leitura de livros, revistas, sutras e cantos em louvor e atos de amor sempre fazendo parte do dia a dia da gente. Com essa prática a gente acaba conquistando esse hábito de todo dia estar em contato, né? Não simplesmente com as práticas da Aceite Unir, com a Aceite Unir em si, mas principalmente com Deus, né? E a gente acaba se tornando preparado para essas situações que às vezes se apresentam, né? Mas, na verdade, como é que a gente entende melhor, Milton, essa situação de como é que a gente utiliza melhor as ferramentas que a gente tem para sair de uma situação que não é tão agradável, né?
preletor Marcos falou aí sobre a questão da prática mental também. O que a gente pode fazer? Se quiser se apresentar também, fique à vontade. Bom, meu nome é Milton, né? E como o nosso apresentador disse, a gente acabou de finalizar uma pós em psicologia junguiana. Acho que tem que repartir alguma coisa que eu aprendi com vocês aí, né? Então, mas antes disso, é preciso notar que a Setionê fala da nova civilização, né? Ou seja, nós estamos nas portas da nova civilização e estamos deixando a antiga. Essa antiga deixa alguns resquícios, né? Ou muito fortes por enquanto. O primeiro deles é aquele foco exclusivo só no mundo do lado de fora. Sempre é para fora e para fora. Nós somos treinados, educados a prestar atenção só do mundo do lado de fora, né? Quando a Setionê mesmo fala que o reino de Deus está dentro de nós, né? Então, as pessoas que estão eventualmente sofrendo de depressão, é um convite que a Grande Vida fez para que ela cerre um pouco os olhos para o lado de fora e comece a se enxergar do lado de dentro, né? E a depressão não é uma coisa má. Tá? Aí entra a Setionê que diz, existe somente o bem, né? Somente o bem é a existência verdadeira. Lógico que as manifestações nem sempre são agradáveis, né? Mas na essência, né, somente existe o bem. Então, a depressão vem para elevar a alma da pessoa, que ela estava tão hipnotizada pelo lado de fora, e agora tem a oportunidade de olhar para o lado de dentro, onde o reino de Deus está, né? E a gente foge disso, né? Porque para chegar no reino de Deus é como a Divina Comédia de Dante. Primeiro tem que passar pelo inferno, né? Quando chega lá bem nas últimas camadas do inferno é que começa o purgatório, né? E nós recusamos isso, porque é desagradável mesmo, né? Mas é um olhar que a gente precisa fazer para o lado de dentro, né? Porque senão a gente vai ficar nessa massa que é tangida pela essa civilização que está indo embora. Tá? Então, conforme a pessoa vai avançando na depressão, é como uma grande floresta, uma hora acaba. Você vai pela borda, passa pelo centro que é o mais escuro e depois vai vazar para o outro lado. E vai vazar mais crescida, né? Ou seja, com muito mais conhecimento de si próprio. Então, a depressão deve ser vista desse sentido, né? Não estou aqui dizendo que deva dispensar os remédios ou coisa do tipo, né? Se for para tomar, tome, mas é importante saber que é uma oportunidade que ela tem de olhar para o lado de dentro, contrariamente ao que a mente da massa está propondo, que é sempre olhar para o lado de fora, né? Então, esse inconsciente que ficou jogado para trás desde o tempo do iluminismo, já são aí 200, 300 anos, né? Que a gente só olha para fora, ele começa a dar sinais de que está vivo. E nós precisamos prestar atenção nele, né? E a atenção vem pelos sintomas, né? A depressão é um sintoma, né? Síndrome de burnout é outro sintoma, a ansiedade é outro sintoma, pânico é outro sintoma. Ou seja, a vida está fazendo com que a gente perceba que existe vida e vida em abundância do lado de dentro, não é só do lado de fora, né? Tá aí, reforço de novo dizendo, Setionê diz, o reino de Deus está dentro de vós, né? Uhum. O Milton lembrou, até queria pegar essa questão que o preletor Milton traz. Primeiro que eu achei, o Milton agora que está, né, acabou a pós, né, Milton, na parte de psicologia junguiana, né? E eu acho interessante porque eu tenho visto que as pessoas estão aceitando mais a questão de ser atendido por psicólogos, né? Porque antes era um tabu, né? Falava, eu não sou louco, tinha essa história toda, né? Talvez seja um prenúncio de que as pessoas estão entendendo de fato, ao buscar um psicólogo, não é só para, eu vou resolver meus problemas porque eu estou doente, só isso, não é? Quer dizer, eu preciso melhorar, né? Eu preciso me reencontrar. Talvez seja um momento interessante que a humanidade está passando, né, Milton? Você aqui... Então, o professor Massanubo disse que a nova civilização, o século XXI, vai ser a era inclusive da psicologia. Uhum. Né? Então, o homem vai ter que olhar para a sua psique, né, para a sua alma, porque ele perdeu a alma nessa trajetória de 250, 300 anos. Né? E você vê, mesmo a psicologia, dependendo do ramo, né, ela é uma psicologia sem alma. Embora psique seja alma, em grego, né, a psicologia, às vezes, entra só na psicologia do consciente, né? Isso aí um pouco mais a fundo, né? E entender e descobrir essa grande dimensão que está em todos nós, né? E que se nós não tivermos consciência dessa profundidade, né, nós vamos entrar no caminho da massa mesmo. Então, o Jung fala que a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, aquilo foi uma cura. Lógico, a Setionê também fala, né? Ilusão que degladia com ilusão, né? Do ponto de vista da psicologia junguiana, né, aquilo foi uma grande cura. Quer dizer, os dois extremos que não se tocavam, né, acabam se tocando da forma mais trágica possível, né, através da guerra. Mas é assim que ocorre a cura, né? Os dois opostos se juntam, né? Ali se juntaram os dois opostos, né? Então, a gente vê essa divisão na sociedade porque, no fundo, é um reflexo da nossa divisão interna.
Nós vivemos em guerra civil com nós mesmos. Né? Então, o Dr. Márcio lembrou bem aí, né? Psicologia é, inclusive, para você estabelecer harmonia do lado de dentro. Não é o ensinamento da grande harmonia? Nós não somos o ensinamento da grande harmonia? Como é que não vamos ter grande harmonia se nós estamos em guerra conosco mesmos, né? E é interessante, né? Porque quando a gente encontra um problema, encontra uma dificuldade, uma depressão, por exemplo, a gente congela, né? Não fuja, você é filho de Deus. Exato. Não fuja. Se você para no meio da floresta, você nunca vai atravessar, né? Mas a tendência que a gente tem é de ficar parado. E aí a gente vai entrando naquelas depressões que ficam infinitas, né? Que fica bastante tempo. Você muitas vezes tem aquele velho conceito de que eu não vou no psicólogo porque eu não sou louco, eu não vou no psiquiatra porque eu não quero ter esse tipo de tratamento, não quero que as pessoas saibam, e você fica ali se mantendo naquele estado ilusório e não consegue vencer aquela dificuldade que você encontrou. A depressão é a perda do sagrado. É assim que Jung fala, né? É a perda do sagrado. A gente vive uma civilização hoje, né, em que o sagrado saiu de cena, praticamente, né? Então, isso vai refletir na vida individual através desses sintomas mesmo, né? Então, é a grande oportunidade da pessoa encontrar o sagrado dentro de si. Não é uma estrada fácil, né, mas precisa ser percorrida. É uma questão até ética de fazer essa escolha. Independente de ter depressão, ansiedade ou pânico, né, é uma opção ética mesmo, né? Porque, como se diz, né, vim para que tenham vida e vida em abundância, assim disse Cristo, né? Então, tem vida do lado de fora, mas tem vida do lado de dentro também, né? Muito obrigado. E a gente precisa descobrir, né? Legal, legal. Mas, André, eu acho que então tudo está relacionado com a mente, pelo que a gente falou aqui. Com toda certeza. Está tudo relacionado com a mente, a forma que a gente não só utiliza a mente, mas a forma que a gente conhece a mente. Às vezes a gente utiliza muito mal por não conhecer, né? E como é que a gente pode utilizar, como é que a gente pode conhecer melhor essa mente? As pessoas têm esquecido um pouco de si, esquecido exatamente de quem são, né? As pessoas estão vivendo uma vida superficial. A medicina também perdeu a alma. As pessoas acham que vai lá, vai tomar um remédio e vai resolver tudo sem procurar ajuda dentro de si, sempre procurando no exterior. E, na verdade, está tudo dentro, está tudo na mente mesmo. Se a gente conseguir corrigir a nossa mente, parar de voltar a nossa mente para as coisas obscuras, para os lados negativos das coisas, a gente vai começando a treinar essa mente. Mas, para isso, a gente precisa conhecer o outro lado, né? A gente fala, a meditação Shinsokan, que ensina Seichonue, é meditação para contemplar Deus. Mas, às vezes, a pessoa não sabe nem quem é Deus. Aí você fala assim, então você contempla Deus. Ela fala... E quem é Deus, André? Quem é Deus? Quem é Deus? Uma coisa que eu brinco, eu falo da temoia. Já viu uma temoia? Já. Pois é, tem A gente que temoia você é fala a alta, temoia... né? Exato. Fruta do conde. Fruta do conde. Tem gente que você fala a temoia, a pessoa não faz a menor ideia do que seja. Aí você fala assim, pensa numa temoia, a pessoa te olha assim. Tem gente que só conhece como fruta do conde, não sabe que uma é outra, ou que talvez parecida, e fala assim... Ah, não sei, você fala fruta do conde. Ah, agora eu entendi. Então, às vezes, a pessoa até conhece, mas chama por outro nome. Certo. Então, às vezes, a pessoa conhece Deus, mas chama por outro nome. Deus é a vida que está dentro de todos nós. Deus é isso que nós temos dentro, né? E é isso que está aqui, que preenche o universo inteiro. Se a pessoa tiver esse conhecimento, falar, não, Deus é tudo quanto existe, então a pessoa será capaz de, quando olhar para uma coisa qualquer, olhei um pedaço de papel. Ele não está vendo um pedaço de papel. Ele está vendo manifestação do amor de Deus. Porque, obviamente, que esse papel nasceu pela mente de todas as pessoas manifestando o seu amor pelo outro. Porque a pessoa que inventou isso aqui não inventou para ele. Fala assim, vai inventar um negócio para eu escrever um negócio só para mim. Sim, Né? Ele certamente inventou papel para que ele pudesse escrever alguma coisa para o outro. Então, toda vez que a gente tem esse sentimento de criar uma coisa para o outro, a gente está expressando o amor de Deus. Dessa maneira, tudo que a gente olha é amor de Deus. E se a gente começar a viver assim, reconhecendo o amor de Deus em tudo, na hora de tomar um remédio, não vai falar assim, esse remédio eu não quero. Porque, o Seichonue falou que a doença não existe, então eu não preciso tomar remédio. O remédio é manifestação do amor de Deus. Manifestação da ideia e do amor e do trabalho de diversas pessoas que numa cadeia foram construindo aquele remédio para ele chegar a você, para te dar um efeito, que seja tirar a dor, tirar a angústia, tirar a tristeza, ajudar num tratamento, né? Então, se a gente começar a ter essa vida olhando para o lado iluminado, olhando para o amor de Deus que está dentro das coisas, a gente vai conseguir
mudar essa direção da mente. Isso a gente consegue, aí sim, a gente entendeu Deus. Deus é tudo quanto existe. Que legal. Aí, praticar a meditação Shinsokan fica fácil. Não é um negócio mecânico, você vai botar a mão justapostas e vai ficar lá repetindo uma fórmula mágica. Você vai, quando fechar os seus olhos, vai sentir de fato o amor de Deus, vai visualizar Deus, que é o objetivo da meditação Shinsokan. E daí põe Deus, que você viu conscientemente, através de leitura de livro, de revista, põe para dentro, para o subconsciente, através da meditação Shinsokan, e daí isso vai passando a ser um modo de vida que é prática de amor. Que interessante, né? Então, quer Que dizer, são a as três gente, práticas. é verdade, né? A gente começar a ver Deus em todas as coisas que nos cercam, na verdade, a gente conhece melhor Deus, né? A gente consegue compreender. Porque na hora que você achar que conhecer Deus, já não é mais Deus, né? Quando Por quê? Deus passou a ser objeto da sua consciência, já não é mais Deus. Deus é um mistério também, né? Por isso que tem tanta ainda atenção para a ciência e para a religião, porque são dois ramos da humanidade que tratam do grande mistério. A ciência, por sua vez, perquirindo os grandes mistérios, né? A ciência séria, eu estou dizendo, né? Sim, Sim. claro. E a religião também, por sua vez, tratando desse grande mistério que é Deus, né? Então, eu estou falando isso porque existe uma tendência hoje, dentro da civilização que nós estamos deixando, de objetificar Deus, né? Tratar Deus como objeto, muito, muito útil, aliás, né? Você faz uns pedidos e traz aí, o que a gente pediu, né? Mas ele escapa em muito, né? Essa dimensão. É o grande mistério, todos nós temos esse mistério, né? A criança com muito mais força, por isso que ela se maravilha com tudo. Porque o mistério está se revelando a todo momento ali, né? E a gente, infelizmente, na nossa jornada foi perdendo um pouco dessa capacidade, mas nesse ponto a gente tem que aprender com as crianças, né? Tem que voltar com elas lá e aprender como é que se maravilha com tantas coisas, porque tudo é um grande mistério, né? Mas é interessante porque, na verdade, o que a gente vê hoje é uma ciência muito mais humanizada, muito mais próxima da questão humana, né? E não simplesmente próximo de teorias, e uma religião muito mais científica. Isso é maravilhoso. Mas de tudo que a gente acabou falando aqui, tudo acaba sendo entremeado aí pela mente, né? Tanto pelo que o Milton falou, pelo que o Dr. Marcos falou, pelo que a doutora Andréia falou. E a gente vê que mesmo nessas dificuldades que a gente encontra, a mente ela é muito importante a partir do momento que a gente sabe usá-la. Como utilizar a mente corretamente, Dr. Marcos? Talvez para as pessoas que estão pela primeira vez conosco, né, a gente está falando em mente, a gente distingue a mente consciente da mente, né, inconsciente, do subconsciente. Então, obviamente, uma mente deseja algo, mas eu preciso saber o que está gravado dentro do meu inconsciente. Por isso que eu gosto muito dessa parte do livro A Chave da Beleza e da Saúde, onde o próprio professor Masaru Taniguchi ele diz, olha, o esforço da alma, o esforço do ser humano, né? O interesse e a motivação do ser humano consiste em examinar sempre os seus pensamentos e sentimentos. Para quem acha complicado falar de mente, né? Fazer um esforço para examinar os seus pensamentos e sentimentos e procurar melhorá-los a fim de poder manifestar plenamente o filme intitulado Mundo Real, a gente pode falar de mundo de Deus, né? A perfeição da existência verdadeira. Então, veja só, ele trata daqui não só do que eu penso, mas do que eu sinto. Então, vamos pensar nessa questão da mente, né, e dos nossos sentimentos. O professor Milton já falou muito bem, a professora Andréia também, sobre essa questão de nós estamos deixando, né, uma civilização que tinha um determinado conceito enraizado, a ciência procurou responder muitas coisas para nós, talvez aí na época do iluminismo, né, tentando se afastar, né, do campo da religiosidade, etc. e tal, mas agora, pelo menos, a gente está começando a ver uma retomada onde as pessoas estão procurando se aproximar mais umas das outras, e a própria ciência, eu estou lendo o livro sobre a vida secreta das árvores, né, que a ciência tem mergulhado em descobrir que aqueles objetos que você olha numa floresta tem muito mais vida do que a gente imagina, né? Se adaptam, mandam sinais umas para as outras, para a nossa civilização. Se ajudam. E inclusive, uma coisa que me tocou muito nesse livro foi essa questão de que, aquela história que a gente aprende, né? O elo mais fraco da corrente
Que arrebenta. É o que arrebenta, né? Então, parece que as próprias árvores naquele campo ali têm consciência disso, então elas não abandonam uma, por exemplo, que enfraqueceu, uma que doando inclusive alimentos. Você vai falar, como é possível? A ciência já tem instrumentos para medir isso, né? Inclusive, a ponto de tentar identificar sons que elas emitem, mas que as frequências ainda estão sendo estudadas, né? Então, esse avanço da ciência nessa direção talvez traga para nós essa consciência de que nós somos muito mais do que só essa mente que nós estamos falando, porque a gente tem que falar também da mente, que é a mente de Deus que está dentro de nós, né? Então, obviamente, eu tenho a minha mente consciente, a mente inconsciente, ela me leva para uma tendência, o inconsciente coletivo, que o professor Milton pode falar melhor do que eu sobre essa questão, e isso tudo pode nos arrastar a uma tendência. Eu crio hábitos mentais desde a minha infância, e isso fica muito enraizado dentro de mim. Então, minha mente funciona muito nessa direção dos sentimentos que ficaram enraizados dentro de mim. Mas eu não sou refém deles, né? Como a professora Andréa falou. Não podemos esquecer da nossa filiação, nós somos filhos de Deus. Então, mesmo que eu esteja passando por uma dificuldade, eu tenho capacidade ilimitada para romper qualquer tipo de barreira. Às vezes, se não só, que essa é uma questão importante também, porque às vezes a pessoa acha que tem que fazer tudo isso sozinho, mas compartilhando o que eu estou necessitando junto com outras pessoas, desde que obviamente sejam pessoas, né, que eu confie, que estejam dentro do meu círculo de amizade e que estejam preparadas, porque a gente também às vezes compartilha alguma coisa com pessoa que não está preparada, você vai ouvir aquilo que você não quer. Por isso que o ambiente religioso, e a gente obviamente vai falar da Seitonoye, no meu entender é o mais propício para as pessoas poderem se reerguer, se é que estão passando por uma dificuldade nesse sentido, como você falou, depressão, ansiedade, outros problemas trazidos aparentemente pela pandemia, mas estavam lá já. Já estavam. Né? A pandemia talvez foi aquele cliquezinho, né? Que deu um empurrãozinho para a pessoa emergir aquilo lá que já estava nela. Né? A mente coletiva fica dominando, né? Um pensamento, não sei vocês que são pais, mas um pensamento, por exemplo, de mãe, que é isso, é um pensamento recorrente, que é um hábito que as mães têm. O filho sai à noite, a mãe fica preocupada. Vai acontecer alguma coisa. Vai ter um acidente. Ela não é obrigada a pensar isso. Não tem nada que diga, você como mãe é obrigada a ficar pensando que vão acontecer coisas ruins com o seu filho. E, no entanto, a mãe faz isso. E fica com aquela vibração e fica presa naquele pensamento. Vai acontecer alguma coisa. Vai beber, vai bater o carro. Meu Deus, não chegou ainda, o que será que aconteceu? Ela não é capaz de pensar, não chegou ainda porque está se divertindo. Não é estranho? É isso. Não é capaz de pensar, não chegou ainda porque está namorando, porque está feliz, porque está cercado de amigos e porque está tudo muito bom, né? Então, essa mudança de foco que a gente tem que ter. Começar a pensar nas coisas da parte boa. Então, nós somos filhos de Deus. Então, meu filho está com más companhias? Não, o meu filho é a boa companhia. Portanto, só pode estar com boas companhias. Que legal, então é mudar a mente, né? Mudar o jeito que a gente pensa. Você me lembrou, acho que o Marcos conheceu minha mãe, acho que o Milton conheceu minha mãe. Minha mãe era assim, a gente saía para a baladinha, né, no sábado à noite, e a gente chegava em casa, a gente tinha que abrir o portão, ela dormia a cabeceira da cama era na parede, que a gente tinha que bater o carro, porque senão não fechava o portão, abria a porta de ferro, ela não acordava, ela estava tranquila, ela estava suave, e nunca aconteceu nada com a gente, né? Mas muitas vezes não é fácil mudar essa mente. Como é que a gente faz para mudar essa mente? Não só na questão da mãe com o filho, mas na questão de uma doença, de se contaminar com a Covid, de perder o trabalho, de ter uma desarmonia dentro de casa, né? Muitas vezes a gente vê as situações ocorrendo em volta da gente e, por um lado, a gente acaba sendo influenciado aí pela mente coletiva, mas, por outro lado, a gente tem um medo interno, né, de que determinada coisa aconteça com a gente. Se a mente pode dominar isso, ou se eu posso dominar isso com a minha mente, como é que a gente faz isso? O que a gente precisa fazer para mudar isso? Eu acho que precisa decidir. Precisa decidir fazer. Toda a nossa vida parte da decisão, né? Então, a gente estava falando sobre atleta. Um atleta, quando decide participar de uma competição, ele tem que tomar algumas providências. Ele tem que treinar mais pesado, ele tem que comer direito, né? Tem até um colega atleta que as pessoas falam, mas é tão difícil. Fala, bom, tudo que a gente faz na vida tem um grau de dificuldade. Comer bem não é difícil. Não, o atleta tem que comer bem. Pois é, não é difícil. Se a gente começar a pensar que as coisas não são difíceis e que, na verdade, tudo que a gente for fazer na vida depende de decisão,
persistência e treinamento, a vida vai tranquila. Nos livros da Seichonoye, nenhum. A gente pode ler todos, pegar aqui todos os livros que temos aqui na mesa, ali. Todos os livros da Seichonoye dizem exatamente a mesma coisa. A gente precisa ter persistência, precisa ter treino diário, né? O mestre Masaharu Taniguchi fala muito. Treino diário, persistência, decisão, determinação. Todas essas coisas são treinamento. Não é do dia para a noite que vai acontecer. Ah, vou dominar minha mente. A gente tem que, primeiro, ter noção que palavra não é só o que a gente fala. Opa, repete isso daí. Palavra não é só o que a gente fala. Palavra é tudo que passa na nossa cabeça e as coisas que a gente faz. Porque às vezes o jeito, tem até uma frase que diz, né? As coisas que você faz gritam tão alto que eu não consigo ouvir o que você fala. Né? Então o jeito que a gente se porta, o jeito que a gente conduz o nosso dia a dia também são palavras. E se a gente pensar que palavra é o que criou o universo, está escrito lá na Bíblia, né? Começa dizendo que Deus criou o universo com o verbo. Então ele disse, né? Faça-se a luz e a luz se fez. Começou tudo com a palavra. Se a gente tiver essa consciência que tudo começa com a palavra, a gente vai começar a ter atenção no que a gente fala, e ter atenção no que a gente pensa, e ter atenção no que a gente faz. E essa atenção, esse cuidado diário, é o que diz do orai e vigiai. Esse vigiai é ter esse cuidado diário com todas as palavras. E daí sim, as coisas vão resolver. Isso é importante mesmo. O Marcos também falou nisso, da questão dos pensamentos e sentimentos, né? A gente precisa estar examinando mesmo com lupa o que nós estamos pensando, nós estamos sentindo, principalmente as verdades, as mais absolutas. Viu? Eu só vou dar um exemplo aqui de uma preletora que ela teve uma carreira acadêmica bem acidentada mesmo, sabe? Então, tinha dificuldades na escola porque não gostava de ler, né? E de onde vinha essa rejeição para o ato de ler? Ela pensou veio da mãe, né? Que a mãe disse que não gostava que lesse, né? Então, aquilo pegou tão forte naquela criança e se tornou uma pedra mesmo, né? Irremovível, que deu dificuldades, ela foi terminando os cursos aos trancos e barrancos mesmo, né? Certo dia ela foi conversar com a mãe, depois de crescida, lá pelos 40 anos já, e perguntou para a mãe: mãe, por que a senhora não queria que eu lesse, né? Quando que eu falei isso, né? Ah, a senhora falou em tal ocasião, né? Minha filha, você entendeu tudo errado. Eu estava falando da vizinha nesse momento. Olha. Porque a vizinha passava o dia todo lendo... Bom, vou denunciar a idade aqui, né? Lendo fotonovela. Nossa, isso é antigo, hein? E negligenciava todos os deveres de casa. Olha. Né? Não fazia nada na casa, a comida do marido não fazia. Então falei que não gostava que lesse mesmo. Mas era dirigido para ela. E a criança, como ainda não tem esse fator de diferenciação, que é a consciência, né? Ela não consegue se parar, tá falando da vizinha. Aquilo virou uma lei geral para ela, né? Então, eu estou falando dela, mas a gente tem um monte de verdades irremovíveis dentro da gente, Sim. que foram passadas para nós. A gente não, de repente, está vivendo aí sem a menor reflexão, né? Sem pensar, sem examinar o que nós estamos pensando, o que nós estamos sentindo, principalmente das verdades irremovíveis mesmo. Né? E, de repente, essa verdade é aquela que amarra a gente. E a gente não consegue ir para frente, mesmo ouvindo palestras da Seichonoye, tem que pensar positivo, agir positivo, falar positivo. Na verdade, a gente enfrenta algumas dificuldades, né? E aí, às vezes, é difícil vencer, porque já tem o pensamento pré-concebido de que é difícil, que não vai dar, não é para todo mundo, né? E a gente acaba com esse comodismo. Em linhas práticas, o que a gente faz quando a gente se acomoda e tem que mudar, né? Quando a situação está feia e a gente não está orando, não está praticando, mas sabe que tem que fazer alguma coisa, mas não sabe por onde começar. Já que a gente está falando de mente, já que a gente está falando de corpo, já que a gente está falando de destino também, né? Como é que a gente muda a situação que a gente está no momento em que a gente ou acredita que nada é possível ou não vê saída para aquela situação? Lembrei na verdade, que estava relendo o livro Buscando o Amor dos Pais, Milton falando, e eu lembrei disso aí. E era justamente, eu ia fazer uma palestra sobre amor aos pais, mas foi muito interessante porque eu fiz uma releitura do livro e não sei porquê minha mente foi captando algumas coisas que antes não tinham captado. Bom, isso é normal quando você lê um livro, né? A gente vai amadurecendo e fazendo uma leitura diferente. E ali eu comecei a perceber que o professor Kamino Kusumoto, que escreveu o livro Buscando o Amor dos Pais, ele vai fazendo uma série de ressignificações, como o Milton falou, ao longo do livro.
Então, ele primeiro, da onde surgiu tudo isso? Aí vem um pouquinho daquilo que o Bené acabou de colocar. Bom, primeiro que ele vai procurar uma orientação com o professor Seiichi Taniguchi, ele estava num seminário, né? O seminário é um local onde a gente se reúne, nós temos academias aqui na Seiichi, onde a gente se reúne às vezes para passar 2 dias, 5 até 10. E ele, vou pegar uma orientação pessoal com o professor Seiichi Taniguchi. E quando ele chega lá na cara do professor Seiichi Taniguchi, ele nem falou nada, o professor virou para ele assim, perdoe seus pais. Aí ele falou, mas eu já estava tão armado que ele já respondeu assim, olha, eu conheço o Seiichi há mais de 10 anos, já li, sei lá, 4, 5 vezes, agora não lembro a verdade da vida, sei muito bem que eu tenho que agradecer aos meus pais, mas meus pais são terríveis. E o professor diz, o que eu devo fazer? Aí o professor dá fala algumas coisas de passagem da própria Seiichi Onoye. Ele estava tão cego que ele já tinha lido a sutra dizendo reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Ele nem tinha tocado, você vê como são os sentimentos, né? Não tinha tocado o sentimento dele, que nós devemos nos reconciliar com todas as coisas do céu e da terra. Ele pega aí, ficou assustado quando o professor Seiichi Taniguchi fala isso para ele, e eu li tantas vezes a sutra, mas nem reparei nisso. Muda o sentimento dele na hora e ele diz, tá bom, o que eu preciso fazer? Orar. E ele começa a orar com aquele sentimento de perdoar os pais. Mas aí chega um momento que ele fala assim, peraí, não, eu não vou mais orar para perdoar os meus pais, eu vou orar para que Deus me dê ideias de como fazer feliz aos meus pais. Talvez seja um caminho, já, pessoa, como é que eu faço feliz as outras pessoas, não só os meus pais? Então, muitos de nós estamos muito cercados, como o Pretor Milton falou, né? Para fora, para fora, para fora. Mas para fora no sentido, às vezes, de consumir naquilo, né? Minha carreira, meu status. Será que não está na hora de eu fazer alguma coisa para os outros, partindo de mim, né? De dentro de mim, e doando para os outros? Então ele diz, agora então eu tenho que fazer feliz os meus pais. Quando ele muda a atitude mental dele, a mente dele começa a enxergar as coisas de forma diferente. E aí ele diz assim, aí por isso que eu lembrei quando o Milton estava falando. Ah, mas espera aí, o dia que minha mãe falou assim, olha, o pai dele abandonou ele, né? Para quem não conhece a história, abandonou ele e a mãe se junta com um padrasto. E aí a mãe diz, olha, se você não quiser chamar ele de pai, você não precisa chamar ele de pai. Como é que ele ouviu isso? Ele ouviu assim, tá vendo? Não vou chamar de pai, também quem disse que eu quero chamar de pai, esse cara horroroso, não sei o quê. Quando ele fez a mudança da mente dele, ele entendeu, puxa, minha mãe fez aquilo para não me ferir, para não me magoar, para eu poder aceitar aquela pessoa, ela estava preocupada comigo, pronto. Né? Então, aí é que está, é um caminho, como o Milton mesmo colocou, né? Nós não vamos simplesmente descobrir tudo de uma hora para outra, mas a gente vai percorrendo um caminho que às vezes ele é difícil, ele é doloroso, mas é extremamente libertador. Então a gente começa a partir daí. Né? Esse é um dos pontos que eu queria colocar, né? Fazer o outro feliz, que está dentro das 3 práticas religiosas importantes da Seiichi Onoye. Que legal. Então, na verdade, uma das maneiras da gente utilizar bem a mente, ou mudar a mente, é essa mudança de perspectiva, né? Que em vez de eu vou amar meus pais, eu vou aprender, ou ensinar as outras pessoas a amarem seus pais, e naturalmente aquilo foi uma coisa que ele internalizou, que ele trouxe para si e começou a amar. Mudança de perspectiva, né? E, na verdade, uma das práticas que a gente já falou aqui bastante da Seiichi Onoye é a prática da meditação Shinsokan. E, obviamente, que a meditação Shinsokan pode ajudar também nessa mudança de perspectiva, né? Do eu não consigo para o eu consigo, do isso não é possível, sim, isso é possível, eu sou um desgraçado, não, eu sou filho de Deus. Né? Como é que a meditação Shinsokan em si pode nos ajudar com isso? E antes até de responder, eu vou lembrar para o pessoal que está nos assistindo, que se você tem dificuldade de assistir, de praticar a meditação Shinsokan, tem que ficar muito tempo sentado, tem uma postura toda, procura lá no YouTube, procura no nosso canal da Seiichi Onoye. Tem não só a explicação, mas a prática que você pode acompanhar por 5 minutos, por 10 minutos, por 15 minutos, por 20 minutos, a gosto da pessoa que está fazendo, para você começar a treinar. Né? Então, comece a mudar a perspectiva dizendo, bom, eu já ouvi tanto na Seiichi Onoye sobre a meditação Shinsokan, é a hora que eu vou mudar, é a hora que eu vou fazer diferente.
E procure no nosso YouTube, coloque lá no canal da Seitiunie Meditação Shinsokan e você vai encontrar não só várias explicações, mas principalmente a prática em 5, 10, 15, 20, 35 minutos, o tempo que você quiser. Mas voltando à pergunta aí que a gente fez, como é que a meditação Shinsokan pode auxiliar a gente nessa mudança de perspectiva? A meditação, bom, precisa colocar algumas coisas aí que a gente vê, alguns equívocos eventualmente que a gente vê aí para ali ou para cá, né? Sobre meditação Shinsokan. Meditação Shinsokan não é instrumento, viu? Não é instrumental, né? Ela é a consumação da imagem verdadeira. Quando a gente está fazendo meditação Shinsokan, está consumando a imagem verdadeira. Não é para pedir nada, né? Porque quando pede alguma coisa, está implícito que não tem, né? Exato. Muitas mães, às vezes, uma mãe falou comigo, né? Minha filha não melhora, né? Porque está com hiperatividade, na escolinha já foi chamar, tudo. E eu estou orando para melhorá-la, né? Não vai melhorar nunca. Porque quem pede para a filha melhorar é porque reconhece que ela está ruim, né? Então, o Shinsokan não é para pedir coisa. Porque já está tudo dado. Shinsokan é a consumação de tudo quanto Deus deu e já está conosco, né? Tá? É com essa firmeza de espírito que a gente vai, então, olhar para o mundo lá de fora. Então, Shinsokan é a maneira de consumar em nós mesmos a imagem verdadeira para que a gente tenha devida serenidade para olhar o mundo de fora e seus acontecimentos que muitas vezes parece que não tem nada a ver com a imagem verdadeira, mas tem, né? É apenas um processo pelo qual a imagem verdadeira está se manifestando, né? Tá, então, ela não é... Às vezes o pessoal fala, saí de casa sem fazer o Shinsokan, deu tudo errado hoje. Não é isso, né? Shinsokan não tem esse objetivo tão mesquinho de normalizar o mundo fenomênico, né? Shinsokan é para você se recolher naquele momento, né, e fortalecer sua união com Deus. O medo vem por essa falta de união mesmo. Eu tenho medo com todo mundo, viu? Não estou dizendo que eu sou isento da coisa, né? Mas, se ele ocorre, é porque naquele momento eu me distanciei de Deus. Então, como já fui falar para André, a questão de treino é importante, né? É a decisão, né? Quero estar unido a Deus, né? Então, o medo é um sintoma de que tem alguma coisa encravada no meio aí, né? Que não existe, na verdade, né? Nada consegue separar a união entre eu e Deus, né? Porque se tivesse, Deus não seria mais onipotente, né? Nada existe, né? Mas a gente pensa que existe, né? Tá, então, o Shinsokan é para isso mesmo, né? Não é para normalizar o mundo fenomênico, é para dizer assim, já tem tudo, já está dotado de tudo, já está provido de tudo. Então, tá bom, agora que estou assim, vamos lá, abre as portas do mundo. Tem que lembrar que Deus não se ausenta, né? Lógico. Deus, ele é presente, Deus não se ausenta. Eu acho que é a primeira mudança de perspectiva, né? De que, será que Deus vai me ajudar? Será que Deus está ouvindo minha oração? Para aquele de, Deus está comigo a todo momento, né? Eu acho que a meditação Shinsokan propicia isso bastante para a gente. Deus não se ausenta, a gente se ausenta de Deus. A gente se afasta, consciente ou inconscientemente, e o Shinsokan é para a gente retomar essa unidade, para aprender a olhar Deus nas coisas que existem. O Dr. Marcos estava contando essa história dos pais, né? E as pessoas às vezes acham que as coisas são de fora para dentro. Ou seja, você apresentou uma situação que você não gostou, você vai lá e aponta, fala, aquilo lá está errado. Aquilo lá, aquela pessoa está em ilusão. Aquela pessoa não está manifestando a imagem verdadeira. Quando na verdade não. Na verdade, Deus se manifesta em tudo, em todos os acontecimentos, coisas, fatos, para a gente. Deus está o tempo todo falando conosco. Quando a gente tem o hábito de praticar Shinsokan regularmente, a gente começa a ouvir a voz de Deus nas vozes dos outros. Tem um caso que aconteceu com meu marido muito interessante, que chamou a atenção sobre isso. Ele estava atendendo uma senhora que veio trazer a mãe idosa na consulta. E a senhora, nervosa com a mãe, né? Fala, mãe, tá vendo? O doutor tá aí, fala aí. Não fica reclamando de dor, fala logo, fala logo. E ele ficou muito incomodado com aquela senhora tratando a mãe daquele jeito. Mas em vez de pensar, nossa, essa senhora tá em ilusão, essa senhora tá tratando mal, vou ensiná-la a tratar melhor os pais, porque ela precisa se reconciliar com os pais. Naquele momento não pensou isso, ele pensou assim, como eu estou tratando meu pai? Como eu estou tratando minha mãe? Uau. Aí terminou a consulta, ele falou, Deus está falando comigo. Ele não falou, esse é uma mulher em ilusão. Ele falou, esse é o Bodhisattva que reflete os sons do mundo. E veio aqui sentar na minha frente para me lembrar
de tratar bem os meus pais. Aí terminou a consulta, respirou, ligou para a mãe dele, perguntou como estava, como é que estava indo. Então, a meditação Shinsokan propicia que a gente tenha esse discernimento de, ao se deparar com uma situação que a gente não concorda ou que não nos agrada, perceber que aquilo é Deus falando conosco, Que não legal. alguma coisa de fora. Que experiência interessante, né? No livro A Verdade da Vida, volume 29, tem um trecho que fala assim: quando nós oramos, nós não oramos para que Deus nos ouça, mas para que nós ouçamos Deus. É isso. Né? E é interessante essa mudança de perspectiva que a Seichonen nos apresenta, que a meditação Shinsokan traz para a gente, e que quando a gente começa a perceber as coisas de maneira diferente, em vez de julgar o outro, falar, opa, isso é um aviso para mim, deixa eu pensar. A situação se modifica completamente. Também. E aí começa a aparecer aquelas, nossa, resolveu o problema sem eu ter feito nada. Não é que você não fez nada, você compreendeu. Né? Olha a mente novamente atuando através do amor, aí nesse caso. Que interessante, né? Que legal. Mas para que essa mudança aconteça também, às vezes não é algo instantâneo que acontece na vida da gente. Não é algo, não aparece um paciente que toma uma atitude que faz a gente pensar. Aqui nesse livro, Orações Diárias, volume 2, na página 60, está escrito o seguinte: para voltar a minha mente ao mundo da imagem verdadeira, que é a proposta da meditação Shinsokan, né? A gente vê o que é verdadeiro, a gente está no mundo da imagem verdadeira. Devo despertar para a minha própria imagem verdadeira, que é a de Filho de Deus. O que significa despertar para a imagem verdadeira? Agora... isso é para abertura da série internacional. Então, Preto Marcos, se quiser usar o livro assim. Quanto tempo nós temos? Mais 2 horas, né? Quando alguém descobrir, me avise, então, por favor, né? A gente pensa que as coisas acontecem num estalo, né? A gente tem essa ideia. O que é despertar para a imagem verdadeira? Primeiro, a imagem verdadeira, né? A gente pode também dizer que é o mundo perfeito criado por Deus, né? E eu me lembro até de uma passagem na própria Bíblia, né? E eu vi uma pessoa dizendo um negócio interessante. Por exemplo, se a gente pensa assim, qual árvore existe lá no paraíso, existia no paraíso? Todo mundo lembra, aí André, bem na linha que a professora André está falando, né? A gente só pensa na coisa, é a árvore da maçã, né? Comeu, etc e tal, e comeu a maçã, e aí... É só proibidão. Só que está no centro do Jardim do Éden, do Éden, está lá a árvore que dá o fruto, né, que liberta todas as nações. Ninguém fala dela. Ninguém. Então, o que é o mundo da imagem verdadeira? Você está diante de você o mundo perfeito criado por Deus. Tem uma árvore, nós estamos no mundo perfeito criado por Deus, está aqui. Mas a gente insiste em só pegar aquela passagem que foi comer a maçã, que dá a consciência do bem e do mal, etc. e tal, e esquece da árvore da vida que está lá. Então, comer esse fruto da árvore da vida, o que significa? A primeira é o reconhecimento realmente da minha natureza verdadeira. Mas é um processo, porque como a gente está, e você lê Orações Diárias do professor Masayoshi Taniguchi, volume 1 e 2, várias vezes o próprio professor Masayoshi Taniguchi, ele nos mostra que é um processo, porque como a gente utiliza os 5 sentidos para fazer avaliações, né, que está bom, que não está bom, que eu julgo, que eu não julgo, e eles são extremamente falhos, e a ciência agora parece que está avançando cada vez mais, mostrando que são falhos. Eu olho uma floresta, vejo um monte de árvore, mas os meus sentidos não captam a beleza que está por detrás de todas aquelas vidas que estão lá, dos fungos que estão lá embaixo, que hoje a ciência, graças ao estudo e a novas tecnologias, que conseguem ampliar, né, os sentidos, acabam descobrindo coisas impressionantes e inimagináveis. Então, na verdade, o que a gente precisa entender? Que ir ao paraíso... Primeiro, nós já estamos no paraíso. Aqui agora já é o paraíso. Aqui agora já é o mundo da imagem verdadeira. E conforme eu vou realizando as práticas, eu vou ampliando a minha consciência até que isso realmente se faça presente
em todos os aspectos Aliás, da minha é vida. um processo sem fim, né, Marcos? Como Isso. você lembrou, Isso mesmo. o monge, que eu não vou lembrar o nome, não sei se é Hakuin, Aham. né, falar que teve 18 grandes despertares e não sei quantos pequenos despertares, né? Exatamente. Então isso é para quebrar qualquer tipo de presunção que a gente venha a ter, né? De Uhum. que, agora já despertei para a imagem verdadeira. Agora O, eu ca- tô o sabendo cara que tudo. pensa assim, olha, toma cuidado, né? Quando ele pensa assim, já vem uma cutucada, né? Dizendo assim, ó, peraí. É. Porque se você imaginar que a imagem verdadeira, né, um mundo de infinitas dimensões, não tem nem como a gente aqui dizer que a gente despertou para alguma coisa que é de infinitas E dimensões. sempre vai ter aquela parcela da vida não vivida em nós mesmos, né? Uhum. Que está esperando para ser realizada, né? Não sei se já acabou, posso falar? Pode, por favor. Então, é o caso da senhora que um dia veio procurar com intensa dor de cabeça, que remédio nenhum curava. Aquelas, que é Sim. Neosaldina, Nada paracetamol, melhor. nada. Né? Aí você vai conversando com a pessoa, ela casou aos 13 anos, é o tempo que se casava aos 13 anos, né? Depois de quase 60 anos de casado, começou a ter esse sintoma aí, né? E nada passava, né? Agora, uma pessoa que casou aos 13 anos, né, ela viveu a vida dos outros, na verdade, né? Uhum. Viveu a vida que o marido impôs a ela, viveu a vida que os filhos demandavam dela, né? E agora, passado todo esse tempo, que os filhos já cresceram, né? E o marido ainda continua demandando coisas dela, né? Mas essa dor de cabeça é a parcela da vida não vivida que está se manifestando, né? Então, ela tem a oportunidade agora, como você falou, de ampliar a consciência e viver outras formas de viver que não seja da mãe, que não seja da esposa, né? Então, a vida dentro dela está exigindo uma manifestação diferente de tudo quanto ela manifestou até agora. E isso precisa de coragem, viu? Uhum. Precisa ter coragem mesmo, né? Isso estou falando dela, mas estou falando de nós mesmos, né? Claro. Sim. Quando É das verdade. parcelas não vividas que nós temos, né? E que exige coragem ou decisão, como a Andréia falou, né? Uhum. De agora vou viver, né? Porque é risco mesmo, né? Significa abandonar um monte de pressupostos que eu tive até agora e que me davam segurança, né? Mas é a vida, né? É verdade. Eu queria tocar num assunto um pouquinho diferente agora. Puxar um assunto diferente que a gente está passando pela pandemia e, obviamente, que muitas famílias foram ceifadas, muitos amigos, muitos parentes aí deixaram esse mundo físico e retornaram ao mundo espiritual. E a gente fica pensando, né, como que uma pessoa boa, uma pessoa honesta, uma pessoa que nunca fez mal a ninguém, acabou morrendo por causa de um vírus, por causa do coronavírus e etc. Então, obviamente que isso acontece com outras doenças também. Por que fulano que era tão bom morreu de câncer? Mas existem vários motivos para isso acontecer. Mas qual que é a atitude mental que a gente deve ter no momento em que a gente perde um ente querido, uma pessoa querida? Né? Qual que deve ser a forma da gente ver aquela situação? Já que a gente está falando de mente. Já que a gente está falando de mente, né? Isso é interessante. Esse ano realmente foi um ano bastante difícil, né? O ano passado, com todos os problemas e as pessoas que partiram por conta da Covid, mas de outras doenças. O próprio câncer, pessoas que até perderam o segmento, né? Eu tive 3 preletoras, amigas muito queridas que partiram, minha mãe, né? Todas por conta de câncer e por essa situação de ter ficado isolada, tudo, né? E a gente na Seichonoye fala, a morte não existe. Esse é um dos ensinamentos da Seichonoye, e as pessoas às vezes não percebem o quão precioso é esse ensinamento, a morte não existe. Porque é a noção de que o que existe, na verdade, é a vida que habita as pessoas. Aqui no Amor Tudo Cura, que é o livro do professor Seiichi Taniguchi, ele diz o seguinte: o corpo carnal do homem deve sempre morrer para retornar ao elemento primitivo do universo. Uns mais cedo, outros mais tarde, deveremos abandonar nosso corpo carnal. E também passarmos pela experiência de ter de enterrar o invólucro inútil de um ente querido. Então, esse sentimento de assim, o que morre de fato é só o corpo carnal. Às vezes a gente vai sentir falta de várias coisas, mas quando a gente pensar numa pessoa qualquer, assim, quando uma pessoa parte para o mundo espiritual, que é o termo que a gente usa na Seichonoye, quando a pessoa parte para o mundo espiritual, o que morreu de fato? As coisas que a pessoa fez morreram? As coisas que a pessoa dizia morreram? As pessoas, né, que essa pessoa amou morreram?
O seu amor por essa pessoa morreu? Né? As ideias dela, as coisas que ela fazia, o que morreu de fato? Só o corpo carnal. É absolutamente só o corpo carnal. Então a gente vai sentir falta? Vai. E é importante aqui, o professor Seite também fala isso, é importante que a gente tenha essa experiência de sentir falta para a gente entender a importância da vida. Entender a importância de usar essa ferramenta que se chama corpo carnal para manifestar o amor de Deus, para cumprir a nossa missão, que é simplesmente ser Deus. A gente fala, o homem é filho de Deus, qual a missão do homem? É ser Deus. Ser Deus significa manifestar o amor em todas as coisas que faz, o tempo todo sem parar. Se a gente conseguir utilizar esse corpo da melhor forma possível, manifestando o amor fortemente em todas as coisas que a gente faz, em todos os momentos, no mínimo detalhe, a gente vai ter vivido uma vida que vale a pena. E realmente, a hora que partir, vai ser só o corpo carnal. Eu tenho... primeiro, eu acho que o luto, né? O luto é uma coisa que vai acontecer mesmo, não tem como negar, né? Qualquer um de nós aqui, mesmo que a gente tenha consciência, né, que a morte não existe, que o corpo carnal fica e a consciência da pessoa permanece, ela vai permanecer como um indivíduo, não é? Uhum. Mesmo assim, dá uma dor incrível, cada um vai saber lidar com isso de maneiras diferentes, mas é muito importante, por exemplo, no nosso caso, a gente realiza as orações para a pessoa, né? Assume a responsabilidade de orar, inclusive, diariamente para essa pessoa. Isso cria um vínculo com ela, né? Mas dentro daquela linha que a professora Andréa estava falando aqui, terminar aqui falando de uma historinha que eu me lembrei do professor Yoshio Mukai, que foi o nosso diretor-presidente, foi o nosso presidente doutrinário, que quando uma vez ele estava dando uma orientação pessoal, chegou se não me engano, era um policial, era do exército, né? Um homem diante dele, pegou uma arma e botou assim na mesa e disse assim: a minha esposa morreu, né? Eu não me conformo com a morte dela de jeito nenhum. Eu tinha um plano de me aposentar e a gente ia viajar o mundo inteiro. Se o senhor não me der uma resposta agora satisfatória, eu vou dar um tiro na minha cabeça. Assim mesmo, diante dele. E ele, né, olhou para esse homem e disse assim: a sua esposa pode ter morrido o corpo dela, mas ela não vive dentro do senhor ainda? O senhor não tem a memória dela? Como é que foi o casamento? E ele começou a estimular ele a lembrar das coisas todas que tinham vivido. Então, por que o senhor não termina aquilo que o senhor tinha planejado e viaje, né, dizendo: olha, amor, agora estou aqui. Olha, aquela viagem que você gostaria que fizesse, nós estamos juntos. Faça isso. Diz que o homem pegou a arma, guardou, começou a chorar e disse para ele: já procurei várias pessoas, nunca me deram uma resposta tão como o senhor deu, eu vou fazer isso. E então foi assim. Quer dizer, a dor ele vai sentir, vai continuar sentindo, as saudades ele vai continuar sentindo, mas ele quer viver homenageando aquela pessoa que ainda está vivendo dentro dela, porque todo mundo, que inclusive nós estamos aqui, quando a gente sair daqui, a gente vai sair transformado, né, nesse diálogo, levando um pouco de cada um do que está aqui dentro de nós. Então, as pessoas podem morrer fisicamente, podemos acreditar que o mundo espiritual existe, que ela vai para lá, mas mesmo assim elas continuam vivendo dentro de nós. Ou seja, mais uma vez é uma mudança de perspectiva, tirar a perspectiva da morte daquele corpo para uma vida eterna que a Seitonui preconiza e sempre nos ensina, nos mostra que a gente deve compreender, né? E aí, obviamente, que a gente passa por um luto, mas esse luto acaba sendo mais suave por saber que a vida continua, a vida é eterna, né? E para a gente finalizar aí, vou fazer talvez a pergunta que eu deveria ter feito no início, porque é a mais complexa, né? O que a gente faz para dominar a mente, então? Milton, quem quiser. Milton, essa é fácil. Dominar a mente é coisa difícil, né? O próprio professor Masaru Taniguchi passou por isso, né? Ele dizia, então, que a mente é que nem um cavalo bravio, né? Você quer não pensar em medo, mas o medo vem, aí que vem mesmo, né? E ele passou por essa tortura mesmo, né? Até que ele descobriu, foi dada a ele a revelação divina que dizia da imagem verdadeira, né? Então, dominar a mente por si só, utilizando só leis da mente, né? É muito difícil. Vou ser corajoso, não vou ter medo. Quanto mais pessoa corajosa, o medo vem junto, né? Tá, a gente só consegue abandonar isso quando vem a outra verdade da imagem verdadeira, que é a outra verdade descoberta pela Seitonui, né? Tem as leis da mente, que são a verdade horizontal. Leis da mente, só para dar um exemplo, né?
manifesta o que reconhecemos, por exemplo, né? Mas só essa sozinha não dá. Tá? Você precisa cruzá-la, né? Ou ver junto com a verdade da imagem verdadeira. Existe somente Deus e a imagem verdadeira. Existe somente o bem. Né? As duas coisas junto, né? Tá? Então, quando a gente tem... aí é uma questão de fé mesmo, né? Fé na imagem verdadeira, pela lei mental, ela acaba se manifestando, né? Não adianta dominar a mente por si só. Precisa compreender as duas coisas, né? Como é que ela funciona, que é a lei da mente, e a grande verdade da Seichonoye, né? Existe Deus e a imagem verdadeira. O resto tudo é manifestação. Que legal. O assunto é complexo, a gente vai ter outras oportunidades aí de estudar não só a questão mental, mas também das leis mentais, das leis que fazem parte desse mundo fenomênico, do amor de Deus que faz parte da vida da gente. Então continue acompanhando aí o programa Diálogos, assistam os vídeos, coloque aí no YouTube Mente, dentro do canal da Seichonoye, que você vai ver que tem bastante vídeo para você estudar, para você ouvir, para você compreender melhor. A gente está chegando ao final desse programa e eu gostaria de agradecer mais uma vez os nossos preletores que estiveram aqui com a gente hoje, preletor Milton, que é da Regional SP Jabaquara, preletor Andréia, que é da Regional SP Campinas, e preletor Marcos, que é preletor da sede internacional, trazendo não só os conhecimentos, mas principalmente a experiência pessoal em relação às situações que eles viveram na vida deles, mas a vivência da Seichonoye. Continue nos acompanhando e em breve nos veremos. Um abraço. Muito obrigado. Muito obrigado. No dia 10 de abril de 2022, manifestaremos em conjunto a nossa imensa gratidão aos antepassados e entes queridos no maior evento espiritual da Seichonoye do Brasil. É a 66ª Festividade do Santuário Roso do Brasil. Na sequência, a 38ª cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina. Na festividade, temos a maravilhosa oportunidade de manifestarmos nosso amor e gratidão, estreitando e renovando nosso vínculo espiritual com aqueles que são as raízes da nossa vida, através da inscrição de seus nomes nos registros espirituais que serão consagrados no Santuário Roso do Brasil. Nossos antepassados e entes queridos falecidos, consagrados no santuário, passam a receber 5 orações diárias com a leitura das sutras sagradas e cantos em louvor, efetuadas pelos oficiantes do santuário no período de pelo menos 1 ano. Os eventos serão transmitidos na modalidade virtual, ao vivo, pelo canal da Seichonoye do Brasil no YouTube, a partir da Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichonoye de Ibiúna. Assim como foi feito nas edições de 2020 e 2021, devido ao isolamento social e para a segurança de todos, você tem à disposição mais opções de efetuar as inscrições dos registros espirituais. Além de poder ir até a sede da Seichonoye mais próxima para preencher de próprio punho, onde será recebido com todos os protocolos sanitários, você pode enviar a relação dos nomes que deseja inscrever para o e-mail oficiosreligiosos@sni.org.br ou usando o número de WhatsApp 11 50 14 22 46. Acessando a página da festividade do Santuário Roso dentro do portal da Seichonoye do Brasil, sni.org.br, você encontra informações sobre o significado mais profundo deste evento e de como preencher os 3 tipos de registros espirituais: almas dos antepassados da família, alma individual e sublime abençoado anjo do reino de Deus. E atenção para a novidade que teve início este ano de 2022. Você poderá acompanhar, uma vez por semana, a transmissão ao vivo, também pelo YouTube, da primeira das 5 orações diárias no Santuário Roso, direto da Academia de Ibiúna, toda quarta-feira, às 6 horas da manhã. Participe! Envie os nomes e assista a transmissão da cerimônia principal ao vivo.
e orando em conjunto com milhares de pessoas de todo o Brasil e também do mundo. 66ª Festividade do Santuário Roso do Brasil. 38ª Cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina. 10 de abril de 2022. Ao vivo, pelo canal da Seichonoye do Brasil no YouTube. Mais informações no website sni.org.br, acessando a aba Seichonoye Doutrinário. Manifeste seu imenso amor e gratidão aos seus antepassados e entes queridos no maior evento espiritual da Seichonoye do Brasil. Muito obrigado!